irmãos, para a exposição da quarta frase da cruz, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27, vamos ler os versos 45 a 47. Mateus 27, 45 a 47. Diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. Meus irmãos, a morte de Jesus Cristo foi alguma coisa tão terrível que a própria criação responde a este aspecto terrível, a atrocidade que era feita contra o próprio Criador encarnado. Jesus Cristo, embora a segunda pessoa da Trindade, sabemos que as pessoas são indissolúveis dentro da Trindade, elas não se separam, elas não se manifestam isoladamente. Aonde está um, estão os três. O ato criador também é de Jesus Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus. Portanto, a própria criação enegrece quando o Criador, em forma humana, aproxima-se do seu suspiro final. Então, por volta da hora nona, desde a hora sexta, que é meio-dia, até a hora nona, que é às 3 horas da tarde, perto desta hora, Jesus percebe que a sua vida se esvai, e então clama a Deus: Eli, Eli, em hebraico, ou Eloi, Eloi, em aramaico, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, esta era o verdadeiro motivo, a verdadeira causa da agonia de Jesus Cristo no Getsemane. Jesus, quando chegou a suar sangue e depois foi amparado pelos anjos ali no Getsemane, prestes a ser preso, ele antevia a agonia da cruz. Mas não era apenas os sofrimentos, não eram os sofrimentos físicos apenas, mas era o desamparo do Pai. Era o momento de ele experimentar o inferno na cruz. Nós devemos entender que o inferno não é exatamente, simplesmente um lugar, mas uma condição. O inferno é a condição de ser condenado por Deus sem possibilidade alguma de redenção. E foi exatamente isso que Jesus experimentou. É por isso que esta é a ocasião das Escrituras, a única na qual Jesus Cristo se dirige ao seu Pai como Deus e não como Pai. Em todas as ocasiões, sempre que ele se dirige ao Pai, é como Pai. Mas aqui ele diz: Deus meu. Porque ele não estava, meus irmãos, na simples condição, ou apenas na condição de filho, ele estava assumindo ali a representatividade de todos os eleitos. Ele estava com o nosso representante sendo condenado ali ao inferno. Ele estava assumindo a culpa de cada um de nós. Nós sabemos que Deus é o Senhor do inferno. Deus é o Senhor de todas as coisas. O diabo não é quem manda no inferno, muito menos está lá. Quando ele estiver lá, de lá não sairá. E se ele estivesse lá, portanto, não estaria também neste mundo. Temos que esquecer aquela visão lúdica daquele ser chifrudo, vermelho, com tridente, reinando no inferno. Ele não está lá. Quem é o Senhor absoluto do inferno é Deus. E é Deus, o Senhor absoluto, que usa o inferno, faz o inferno a sua masmorra, o lugar da punição. Jesus, portanto, na cruz ele experimenta exatamente o desfavor do Pai. Nesta terra, embora alguns dias nos pareçam infernais, alguns dias parecem
inferno é apenas a presença punitiva. Deus está para juízo. Não há nenhum momento da menor pálida alegria. E é isto que Jesus está experimentando. Como nosso representante, carregando cada um dos nossos pecados, a culpa e a condenação do inferno, ele diz ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? A agonia profunda de alma. Meus irmãos, sabemos que o sofrimento humano não é apenas físico. Nós sofremos também profundas agonias de alma. E ali Jesus não apenas assumia as dores do corpo, mas também as dores da alma. E certamente o abandono do Pai foi o maior motivo de suar sangue e de suas lágrimas no Getsemane. Porque quando ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, o fez em meio a lágrimas, como diz o autor dos Hebreus, que com súplicas e lágrimas se dirigiu ao Pai. Quando Jesus diz: Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, os judeus que estavam próximos entenderam que ele chamava por Elias. No hebraico, o som fonético é muito próximo, no português também, Eli e Elias, ou Eloi e Elias, considerando que Jesus tinha sido esbofeteado, surrado, certamente com a face inchada, próximo da morte, com uma hemorragia por causa dos cortes, debaixo do sol. Ele mais que gemeu do que falou, mesmo que em alta voz, mas alguma coisa que não era muito compreensível. E então, entenderam que chamava por Elias. O que parece ser um ato de misericórdia foi um ato de escárnio. Os judeus se apressaram em molhar numa esponja um pouco de vinagre, que era na verdade um vinho de péssima qualidade, mas misturado com algum analgésico, algum tipo de anestésico, porque eles queriam prolongar o sofrimento de Cristo, a fim de ver se Elias viria de fato. E na verdade, o que nós vemos era a expectativa que eles tinham. Elias era um personagem escatológico da escatologia judaica. Elias haveria de vir, assim como o profeta semelhante a Moisés, assim como o Messias. Jesus Cristo disse que Elias de fato veio, ele era João Batista, mas os judeus não compreendiam assim, não aceitavam tal ideia. Portanto, quando Jesus disse aquilo, por um misto de curiosidade e escárnio, quiseram prolongar o sofrimento de Cristo desta forma. O que vemos, meus irmãos, naquele dia, o dia mais terrível, mas também o dia mais maravilhoso da história da humanidade. O dia do assassinato mais cruel, mais covarde, mais incomparável em sua maldade, pois mataram o santo, aquele que era o próprio Deus encarnado e que apenas bem havia feito a todos os que o cercavam. Foi também o dia aonde a nossa salvação se cumpriu. Jesus pregado à cruz foi um maldito. O dia da crucificação era o dia da história de dois malditos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, ele diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, citando a própria lei, o Pentateuco. E diz que Jesus se fez maldito no nosso lugar. Ele tomou a nossa maldição e morreu para nos livrar da culpa. Mas a história de um outro maldito, Judas. Judas também foi pendurado no madeiro, por ele mesmo. É interessante que a pena de morte entre os judeus não se dava por enforcamento ou por crucificação,
A crucificação teve origem dos persas, passou pelos macedônios, por Alexandre o Grande, e foi herdada pelos romanos. Os romanos utilizavam 3 tipos de cruzes: a cruz de Santo Antônio, a cruz latina e a cruz de Santo André, esta última em forma de X. A cruz de Santo Antônio em forma de T e a cruz latina, onde o travessão central não ultrapassava a trave transversal. A cruz em XX, chamada de cruz de Santo André, recebeu este nome porque há uma tradição histórica que diz que o apóstolo com este nome foi crucificado em uma cruz em forma de X. Mas os judeus utilizavam a lapidação, o apedrejamento. No entanto, chegavam a expor cadáveres de pessoas que haviam afrontado a Deus como exemplo, mas nunca deixavam passar para o dia seguinte para não contaminar a terra pelo próprio mandado de Deus, pela lei. Portanto, expor o corpo pendurado no madeiro, não importa de que forma que seja, era ser maldito. Jesus Cristo se fez maldito a se entregar por nós, mas Judas também se fez por si mesmo quando se enforcou. Ele expôs a própria condenação, a própria rejeição de Deus. Na narrativa de Atos, no capítulo 1, é contado que a porta se rompeu e como ele se pendurou na beira de um penhasco, no lugar de uma árvore que invadiu o precipício. Ao quebrar-se, ao romper-se o galho, o seu corpo precipitou-se abaixo. E não apenas se precipitou, mas também suas entranhas vieram para fora, foi esmagado pela queda. No Antigo Testamento, uma das formas de mostrar o desagrado de Deus é exatamente um corpo moído, um corpo estraçalhado, um corpo insepulto. Judas, portanto, morreu pelos seus pecados e pelas suas culpas, rejeitou Cristo, signo de toda a condenação dos ímpios. Mas aqueles que são representados pelo crucificado, que se fez maldito por nós, esses encontram graça e glória, encontram a bênção eterna conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesta frase, meus irmãos, tem muito a nos dizer. Jesus Cristo sofreu a nossa morte, sofreu terrivelmente para nos livrar da condenação do inferno. Ele experimentou o inferno naqueles momentos, se fez maldito para que pudéssemos herdar a glória e a eternidade que Ele conquistou para nós. Que Deus nos abençoe ricamente nisso. Amém.